Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático ou fanática por futebol. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Estamos no ar pelo YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva, também pelo Facebook Rádio AE e pelo aplicativo da Antena Esportiva, que ainda está disponível na Google Play de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Eu quero convidar vocês também a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter e o Instagram é o @rádio antena esportiva. @rádio antena esportiva é o nosso perfil no Instagram. Estamos chegando na casa dos 2.000 seguidores lá no nosso Insta. Antes da gente falar do concurso deste final de semana, eu tenho uma dica muito importante para falar para você. É a Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando para fazer a sua fezinha lá também. Para você fazer a sua aposta lá na Bet Nacional é muito simples. É só você pegar o seu smartphone, escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o seu cadastro é só você colocar o código de afiliado BEAntena para você dar uma moral pra gente lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois desta importante dica, agora vamos ao que interessa, que é o concurso 1071 da Loteca. E tem prêmio acumulado, hein, galera? Estimativa para quem acertar 14 pontos, R$1.600.000. É muita grana, né? Imagina para quem acertar sozinho os 14 jogos. Programação que contempla jogos do Brasileirão Séries A e B, além do jogo válido pela Copa do Mundo Feminina. Vamos lá, jogo 1, Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo 2, França Feminino contra Brasil Feminino. Jogo 3, Fluminense e Santos. Jogo 4, Internacional e Cuiabá. Jogo 5, Avaí e Guarani. Jogo 6, Atlético e Cruzeiro. Jogo 7, Corinthians e Vasco da Gama. Jogo 8, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Jogo 9, São Paulo e Bahia. Jogo 10, Novo Horizontino e Vila Nova. Jogo 11, América Mineiro e Palmeiras. Jogo 12, Botafogo e Coritiba. Jogo 13, Ponte Preta e Vitória. E jogo 14, Goiás e Grêmio. Vamos começar a analisar, então, todos esses 14 jogos. Só um aviso. Por conta do jogo entre França Feminino e Brasil Feminino, as apostas do concurso 1071 da Loteca serão encerradas neste sábado às 6 da manhã, tá certo? Então este é o aviso para você, lotequeiro, ligado aqui no Lotecando, para você não perder o time da sua aposta. Jogo 1, Atlético Mineiro e Flamengo. Sábado, 9 da noite, na Arena Independência, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O Galo é o 13º com 21 pontos ganhos e o Mengão é o terceiro com 18. Na rodada passada,
o Atlético Mineiro foi derrotado fora de casa pelo Grêmio por 1-0, enquanto o Flamengo em casa empatou com o América Mineiro em 1-1. O Atlético Mineiro teve a semana livre para treinar, enquanto o Flamengo foi até Porto Alegre e venceu o Grêmio por 2-0 pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro teve 3 empates e 2 derrotas, ou seja, vive um jejum de vitórias, enquanto o Flamengo passa por uma fase de invencibilidade. Foram 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro teve 72% de aproveitamento até agora, e como visitante em 2023, o Flamengo tem 47% de aproveitamento. O Atlético Mineiro amarga um jejum de 4 rodadas sem vencer como mandante pelo Brasileirão Série A. Nestas 4 rodadas foram 3 empates e 1 derrota. No entanto, o Atlético Mineiro venceu os últimos 4 duelos como mandante contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Flamengo sofreu apenas 1 derrota nas últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, e o Flamengo venceu apenas 1 dos 13 duelos como visitante contra o Atlético Mineiro, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, França e Brasil. Sábado, 7 horas da manhã, no horário de Brasília, no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália, pela rodada 2 do Grupo F da Copa do Mundo FIFA Feminino. Muito bem, a França é a segunda colocada da chave com apenas 1 ponto ganho, e o Brasil é o líder, com 3 pontos. Na primeira rodada, as francesas empataram em 0-0 com a Jamaica, enquanto as brasileiras venceram o Panamá por 4-0. Nos últimos 5 jogos, a França conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mesmo retrospecto do Brasil. Porém, a França vem de 2 jogos de jejum de vitórias, enquanto o Brasil vem de 3 jogos de vitórias consecutivas. Como mandante na temporada 2023, a França feminino teve 81% de aproveitamento, e jogando como visitante, a seleção brasileira feminina teve 58% de aproveitamento. Eis as dicas. A França feminino sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas válidas pela Copa do Mundo FIFA. E a França feminino venceu os últimos 4 duelos contra o Brasil feminino. Já o Brasil feminino sofreu 4 derrotas nas últimas 10 partidas válidas pela Copa do Mundo FIFA. E o Brasil feminino jamais venceu a França feminino em toda a história do duelo. Foram 11 confrontos, com 5 empates e 6 vitórias francesas. Jogo 3, Fluminense e Santos. Sábado, 4 da tarde, no Maracanã, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O Flusão é o 7º colocado com 25 pontos, enquanto o Santos é o 14º colocado com 17. Na rodada passada, o Fluminense acabou derrotado pelo Coritiba fora de casa pelo placar de 2-0, enquanto o Santos empatou em casa com o Botafogo pelo placar de 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Santos vem de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas também. Os dois times com o mesmo retrospecto, praticamente iguais. O Santos, como mandante na temporada, tem 76% de aproveitamento. O Fluminense, aliás, como mandante, tem 76% de aproveitamento. E o Santos, como visitante, na temporada tem 28% de aproveitamento. O Fluminense defende uma invencibilidade de 18 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Fluminense amarga um jejum de 3 duelos sem vitória contra o Santos, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Santos amarga um jejum de 3 partidas sem vitória como visitante por todas as competições, e o Peixe amarga um outro jejum
que é de 4 duelos sem vitória, como visitante contra o Fluminense, válidos pelo Brasileirão Série A. É um jejum que o Santos amarga desde 2019. Jogo 4, Internacional e Cuiabá. Sábado, 4 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 10º com 23 pontos e o Cuiabá é o 12º com 22 pontos ganhos. Na rodada passada, o Inter empatou com o Red Bull Bragantino sem gols lá em Bragança Paulista, enquanto o Cuiabá venceu o São Paulo pelo placar de 2-1, jogando diante da torcida na Arena Pantanal. Nos últimos 5 jogos, o Inter conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota, vem de 4 jogos de jejum de vitórias, enquanto o Cuiabá vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. O Dourado vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Inter tem 74% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Cuiabá costuma ser ingrato, tem 70% de aproveitamento. O Inter defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante por todas as competições. No entanto, o Colorado jamais foi derrotado como mandante pelo Cuiabá na história do duelo. Foram 3 jogos com 2 vitórias do Inter e 1 empate. Já o Cuiabá sofreu apenas 3 derrotas nas 8 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Cuiabá venceu apenas 1 dos 6 duelos contra o Internacional em toda a história. Esta vitória aconteceu em 2021. Jogo 5, Avaí e Guarani. Sábado, 5 da tarde, na ressacada pela rodada 20 do Brasileirão Série B. O Avaí está dentro da zona de rebaixamento, é o 18º com 17 pontos. Na rodada passada, venceu o Ituano fora de casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o time catarinense tem 47% de aproveitamento. O adversário do Avaí, o Guarani, é o 6º colocado com 32 pontos ganhos. Está na briga para chegar no G4. Na rodada passada, derrotou o Atlético Goianiense em casa pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Bugre vem de 4 jogos de invencibilidade. Como visitante na temporada, o time de Campinas tem 31% de aproveitamento. O Avaí venceu apenas 2 das 9 rodadas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série B, e o Avaí sofreu apenas 2 derrotas nos 7 duelos como mandante contra o Guarani em toda a história. Por outro lado, o Guarani venceu apenas 2 das 10 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B, e o Guarani venceu os últimos 3 duelos contra o Avaí, válidos pelo Brasileirão Série B. Jogo 6, Atlético e Cruzeiro. Sábado, 6h30 da tarde, na Liga Arena, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. Muito bem, vamos então à análise deste jogo. O Atlético é o 5º com 26 pontos ganhos. Na rodada passada, venceu o Vasco da Gama fora de casa por 2-0. E nos últimos 5 jogos, acumulou 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, tem 83% de aproveitamento, dificilmente é superado quando joga diante da torcida. Por outro lado, o Cruzeiro é o 11º com 22 pontos ganhos. Na rodada passada, perdeu para o Goiás em casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos, acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante na temporada, a Raposa tem 52% de aproveitamento. As dicas são as seguintes: o Atlético venceu 6 das 8 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Cruzeiro defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Cruzeiro, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2018. Já o Cruzeiro defende uma invencibilidade de 6 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série A,
foram 3 vitórias e 3 empates, e o Cruzeiro venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A. Se tá gostando do Lotecando, deixa o seu like e compartilhe o link do YouTube, o link do Facebook para os seus amigos, para os seus parentes, para quem você quiser. Jogo 7, Corinthians e Vasco da Gama. Sábado, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O Timão é o 15º com 16 pontos. Na rodada passada, empatou fora de casa com o Bahia em 0-0. E no meio de semana, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, venceu o São Paulo, na Neoquímica Arena, por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time do Luxemburgo conseguiu 4 vitórias e 1 empate, ou seja, vem de um período de invencibilidade e como mandante na temporada acumula 70% de aproveitamento. Já o Vasco da Gama é o 20º e último colocado com 9 pontos ganhos. Na rodada passada foi derrotado em casa pelo Atlético por 2-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória e 4 derrotas. Como visitante, em 2023, o Vasco tem 43% de aproveitamento. O Corinthians sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 25 rodadas, como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Corinthians defende uma invencibilidade de 19 duelos contra o Vasco da Gama por todas as competições, ou seja, não perde para o time carioca desde 2010. Por outro lado, o Vasco da Gama amarga um jejum de 6 rodadas, sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Cruz Maltino amarga um outro jejum, que é de 9 duelos, sem vitória como mandante contra o Corinthians, válidos pelo Brasileirão Série A. Isso desde 2010. Jogo 8, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Sábado, 6h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O tricolor é o 9º colocado com 23 pontos e na rodada passada perdeu fora de casa para o Palmeiras pelo placar de 3-1. Nos últimos 5 jogos, o time do Vojvoda conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas e como mandante em 2023 tem 81% de aproveitamento. Já o Toro Louco é o 8º colocado com 25 pontos e vem de um empate sem gols em casa contra o Internacional. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Notem que o Red Bull Bragantino está a 3 jogos sem vencer e como visitante na temporada tem 38% de aproveitamento. Atenção às dicas. O Fortaleza sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 22 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série A. E o Fortaleza venceu todos os 3 duelos como mandante contra o Red Bull Bragantino em toda a história. Por outro lado, o Red Bull Bragantino venceu apenas uma das 7 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Fortaleza e Red Bull Bragantino jamais empataram na história do duelo. Jogo 9, São Paulo e Bahia. Domingo, 11 da manhã, no Morumbi, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 6º colocado com 25 pontos e vem de 2 derrotas num período de menos de uma semana. Foi derrotado fora de casa pelo Cuiabá, pelo Brasileirão Série A, no final de semana por 2-1 e foi derrotado pelo mesmo placar pelo Corinthians, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas e como mandante nesta temporada tem 71% de aproveitamento. Já o tricolor baiano abre a zona de rebaixamento, é o 17º com 14 pontos e vem de um empate sem gols com o Corinthians jogando na Arena Fonte Nova. Nos últimos 5 jogos, o Bahia não venceu. Foram 4 empates e 1 derrota. E como visitante na temporada, tem 42% de aproveitamento.
Pega a visão nas dicas, hein? O São Paulo venceu 7 das 8 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Além disso, o São Paulo defende uma invencibilidade de 6 duelos como mandante contra o Bahia, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2014. Já o Bahia amarga um jejum de 8 partidas, sem vitória como visitante por todas as competições, e o Bahia venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 10, Novo Horizontino e Vila Nova, domingo 3h30 da tarde, no Jorge de Biase, pela rodada 20 do Brasileirão Série B. O Tigre de Novo Horizonte é o segundo colocado com 36 pontos e vem de vitória sobre o Criciúma fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e como mandante na temporada tem 73% de aproveitamento. Já o Vila Nova é o terceiro colocado com 35 pontos ganhos e vem de um empate em 1-1 com o ABC jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Tigre Goiano conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Vila Nova vem de um período de jejum de 3 jogos. E como visitante na temporada tem 40% de aproveitamento. Eis as dicas. O Novo Horizontino sofreu apenas 2 derrotas nas 9 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. O Novo Horizontino jamais venceu o Vila Nova na história do duelo. Foram 3 jogos com 1 vitória do Vila Nova e 2 derrotas. Já o Vila Nova amarga um jejum de 3 rodadas, sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B, 1 empate e 2 derrotas, e o Vila Nova jamais venceu como visitante contra o Novo Horizontino na história do duelo. 1 jogo apenas e a partida terminou empatada. Jogo 11, América Mineiro e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 19º colocado com 10 pontos ganhos, dentro da zona de rebaixamento, e na rodada passada conseguiu um dos resultados mais surpreendentes da rodada. Empatou com o Flamengo no Maracanã em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe mineira conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. E como mandante na temporada, tem 68% de aproveitamento. Já o Palmeiras é o 4º colocado com 28 pontos ganhos. E vem de vitória, bateu o Fortaleza em casa por 3-1. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante, o time do Abel Ferreira tem 51% de aproveitamento em 2023. O América Mineiro venceu apenas 2 das 7 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Coelho venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Palmeiras por todas as competições. Já o Palmeiras empatou 5 das 8 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, ou seja, mais da metade. E o Palmeiras sofreu apenas 2 derrotas nos 25 duelos contra o América Mineiro em toda a história. Jogo 12, Botafogo e Coritiba. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O Fogão é o líder com 40 pontos ganhos e vem de um empate heróico contra o Santos, lá na Vila Belmiro, pelo placar de 2-2. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias e 2 empates, ou seja, o Botafogo com uma invencibilidade longa. E como mandante na temporada, tem 75% de aproveitamento. Já o Coritiba é o 18º colocado, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos ganhos. E vem de vitória, bateu o Fluminense em casa por 2-0. O Coritiba passa por um período de invencibilidade. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e não perde uma partida a 4 rodadas.
como visitante. Na temporada, o Coxa tem 33% de aproveitamento. O Botafogo venceu as 8 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A, ou seja, tem 100% de aproveitamento. E o Botafogo defende uma invencibilidade de 14 duelos contra o Coritiba por todas as competições. Isso desde 2004. Já o Coritiba venceu apenas uma das 8 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Coritiba venceu apenas 3 dos 22 duelos contra o Botafogo em toda a história. Jogo 13. Ponte Preta e Vitória. Domingo, 6 da tarde, no Moisés Lucarelli, pela rodada 20 do Brasileirão Série B. A Macaca é a 13ª colocada com 22 pontos e vem de derrota para o CRB, fora de casa pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A Ponte Preta vem de 3 jogos sem vitória. E como mandante, em 2023, tem 59% de aproveitamento. Já o Vitória é o líder, com 37 pontos ganhos, e na rodada passada bateu a Chapecoense em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o rubro-negro baiano conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. O Vitória vem de 3 vitórias consecutivas, com o perdão do trocadilho. Como visitante na temporada, o time baiano tem 37% de aproveitamento. A Ponte Preta empatou 5, ou seja, metade das 10 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. E a Ponte Preta venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Vitória por todas as competições. Já o Vitória venceu 5, ou seja, metade das 10 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B. E o rubro-negro defende uma invencibilidade de 9 duelos contra a Ponte Preta, válidos pelo Brasileirão Série B. Jogo 14. Goiás e Grêmio. Domingo, 6h30 da tarde, na Serrinha, pela rodada 17 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o 16º com 15 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E tudo isso graças à vitória sobre o Cruzeiro na rodada passada, lá em Belo Horizonte, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Goiás conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como mandante, na temporada, tem 72% de aproveitamento. Já o Grêmio é o vice-líder, com 29 pontos ganhos. O tricolor gaúcho vem de vitória sobre o Atlético Mineiro por 1-0 no final de semana. E no meio de semana, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, foi derrotado pelo Flamengo, pelo placar de 2-0 diante da torcida. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Renato Gaúcho conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante, na temporada, o Grêmio tem 63% de aproveitamento. O Goiás amarga um jejum de 4 rodadas. Tem vitória como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Goiás venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Grêmio por todas as competições. Já o Grêmio sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, e o Grêmio venceu apenas 1 dos últimos 7 duelos como visitante contra o Goiás, válidos pelo Brasileirão Série A. Vamos então às porcentagens, as probabilidades para todos os 14 jogos do concurso 1071 da Loteca. Como vocês podem observar, temos nenhuma possibilidade de zebra, mas porém temos várias possibilidades de surpresa, como por exemplo, uma possível vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo no jogo 1, a vitória do Santos sobre o Fluminense no jogo 3, a vitória do Vasco da Gama sobre o Corinthians no jogo 7, a coluna 2 no jogo 9 entre São Paulo e Bahia, também a coluna 2 no jogo 10 pode ser surpresa entre Novo Horizontino e Vila Nova, a vitória do Coritiba e o empate no jogo 12 entre Botafogo e Coritiba também podem ser surpreendentes.
A vitória da Ponte Preta no jogo 13 também pode ser uma surpresa. E no jogo 14, o empate entre Goiás e Grêmio é um resultado considerado surpresa. Favoritos, temos o Fluminense na coluna 1 no jogo 3, o São Paulo no jogo 9 contra o Bahia, o Botafogo no jogo 12 contra o Coritiba e o Grêmio, coluna 2, no jogo 14 contra o Goiás. Então, a maioria dos jogos, como vocês podem perceber, tem resultados considerados normais. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1071 da Loteca. É isso, pessoal. Estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência, pedindo para você deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal no YouTube, para você seguir a nossa página no Facebook. O Facebook da Antena Esportiva é o Rádio AE, e acompanhe as nossas jornadas antenadas neste final de semana. Tem Brasileirão Série C, tem Série D, também para você curtir aqui com a gente. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga a nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.